exaltado, glorificado seja a grandeza do Santo Espírito na sua glória e majestade. Que o Senhor possa nos visitar ao ouvir a tua palavra. Irei falar um pouco sobre os bons exemplos na vida de um servo de Deus, Daniel. Eu não prego sobre no Velho Testamento, mas todas as mensagens eu transfiro para a nova aliança, conforme eu irei fazer aqui. Falar de Daniel, servo de Deus, homem muito amado, é muito fácil. Difícil é seguir os seus exemplos, o seu exemplo de vida na presença do Senhor. Altíssimo Criador, nos dê sabedoria na tua palavra. Daniel era um jovem que tinha tudo para se corromper. Ao ser levado para o palácio do rei, e o rei pediu que dasse ele a melhor comida, as melhores bebidas. E a primeira vitória de Daniel, no livro de Daniel 1:8, nos fala que Daniel decidiu a não se contaminar com as iguarias do rei. E aí nós poderíamos perguntar, será que a alimentação contamina? Com certeza contamina. Por que não dizer muitos que querem fazer um regime, não têm controle por aquilo que eles alimentam e procuram um médico? Vejam que o domínio na nossa boca, em saber aquilo que alimentamos ou não, nós é que temos que vigiar para saber o que nós comemos ou aquilo que nós não comemos. Quem mais deve cuidar da nossa saúde somos nós. E muitas vezes, quando nós procuramos o auxílio de um médico, ele logo descobre a nossa fraqueza. Porque aqueles que não têm domínio sobre aquilo que alimenta, o seu fracasso já está visível. E nos fala que Daniel resolveu a não se contaminar com as iguarias do rei. Como? Em um palácio. Muitas alimentações. Todo tipo de comida. E Daniel, mais os seus 2 companheiros, pediu que desse para ele só legumes. Que exemplo de vida! Que exemplo de um servo! Acredito que o Senhor viu ali em Daniel alguém que ele pudesse investir. Porque aqueles que controlam a sua alimentação, aquilo que entra na sua boca,
praticamente a sua vitória está garantida. Uns comem demais. Ao irem no rodízio, querem comer para 3 dias. E muitos nem levantam da mesa, vão direto para os hospitais, porque não soube controlar a sua alimentação. E eu não estou falando do que nós comemos, devemos comer ou não, mas a moderação em tudo é muito importante, conforme na vida de Daniel. Tendo todas as comidas, as iguarias, decidiu alimentar da alimentação dos alimentos mais simples que existiam. Daniel tinha tudo para se esbaldar ali no palácio, comer de tudo aquilo que ele nunca havia comido, beber todas as bebidas que ele nunca nem sonharia em beber. Mas nos conta que Daniel e os seus amigos resolveram a não se contaminar com a alimentação do rei. E no livro de Daniel 1, no versículo 17, nos fala que quando foi posto à prova, quando foram olhar as aparências, o saber daqueles 3 jovens, diz que a saúde deles, a mente deles, eram 10 vezes melhor do que a de outros jovens. E Daniel, o Senhor revelou para Daniel todas as profecias através dos sonhos, das visões, isto cerca de 600 anos, 6 séculos antes do nascimento do Messias, para não dizerem que as visões continuam valendo. Então, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, revelou para Daniel todo o destino do mundo, através das profecias. Até o livro de Apocalipse, o Senhor deu visões para Daniel, por causa dessa atitude maravilhosa de Daniel, de controlar aquilo que entrava na sua boca. E mais, a vida de Daniel foi uma vida de oração, uma vida exemplar na presença do Altíssimo. E nós sabemos que existem alguns pecados que afastam a presença do Santo Espírito das nossas vidas. Não sabemos, a palavra não fala que Daniel casou, teve filhos. Muitos poderão dizer, mas o senhor também é contra casamento? Não, eu não sou contra casamento, até porque casamento é algo muito bom. Se não fosse bom, muitas pessoas não casavam 10 vezes. A prova que casamento é bom. O problema do casamento é só cometermos os pecados babilônicos na vida a 2. Porque estes pecados babilônicos
cometidos na vida a dois, afasta a presença do Santo Espírito na vida daqueles que querem uma aproximação melhor com o Santo Espírito. As bênçãos espirituais, as revelações do Santo Espírito, elas não têm dia, não têm hora para acontecer. Devemos estar de prontidão, apostos, para que quando a bênção chegar, nós devemos tomar posse. E aqueles que, quem sabe, cometem esses pecados babilônicos no seu relacionamento, se o Santo Espírito trouxer a bênção no momento que nós não estamos preparados para recebê-la, perdemos a nossa bênção. E tem muitos que reclamam que já passou na igreja 10, 20 anos, que a sua bênção nunca chegou, mas quem sabe quando chegou, você estava inadequadamente impossibilitado de receber a sua bênção espiritual. E não sabemos quando nós deixamos de receber uma bênção, se ela volta. Pode voltar 10, 15, 20, 30 anos depois. Porque muitas vezes, quando a bênção chegou, no momento, não poderíamos recebê-la devido ao nosso proceder. E tem um outro pecado nos ministérios que impede ou que tem impedido a presença do Santo Espírito. É um pecado em quase todos os ministérios. Chama-se abominação do sacrifício. Aí os senhores poderão... que significa isso? Abominação do sacrifício. Com muito prazer. É a cobrança ilegal de dízimo na igreja. Eu já havia escrito em alguns estudos passados que o ministério pastoral de muitos pastores correm perigo, correm risco nesse quesito. A abominação do sacrifício. Vejam, senhores, irei dar uma explicação melhor. Cristo nos comprou por um alto preço, nos deu a salvação gratuitamente, através do seu sangue, nos comprou para Ele. Agora imagina os senhores chegarem na igreja e ter que pagar para ouvir um culto. E muitos dizem até que os 10% é do Senhor. Vejam que abominação que está dentro dos sacrifícios, dentro dos ministérios. Cristo sacrificou, dando assim a vida, derramando o seu sangue por nós. E ao congregarmos em algum ministério, temos que pagar o dízimo. Isto chama-se abominação do sacrifício do nosso Salvador. E a Igreja Universal, eu não estou mudando de assunto, voltarei para Daniel, comete esta abominação 2 vezes. Uma
porque tem lá um sacrifício anual em que todos são chamados para sacrificarem. E outro sacrifício é a cobrança de dízimo dentro desta igreja e de outras. Estes são alguns pecados que nos afasta do Criador, que afasta a presença do Santo Espírito em nossa vida. Primeiro é quando nós não controlamos aquilo que entra na nossa boca, aquilo que nós colocamos dentro do nosso organismo, sem controle. Alguns excedem demais, outros de menos. A moderação, o Santo Espírito está falando nesse estudo, a moderação em tudo é boa. Recapitulando, entrarmos em intimidade, cometendo os pecados babilônicos. Outra maneira. E nos ministérios, os pastores têm cometido a abominação do sacrifício do nosso Salvador. São muitas maneiras que afasta o Santo Espírito das nossas vidas. E vejam por quê da carência, da ausência do Santo Espírito nos ministérios. Vejam por quê muitos não conseguem dar uma interpretação convincente na palavra sobre a direção às revelações do Santo Espírito. Eis o porquê eu escrevi no estudo O Chamado, onde eu escrevi, o Senhor me mandou escrever 6 estudos sobre o chamado ministerial, e muitos acharam que eu estava sendo até um pouco radical, mas não. O Santo Espírito, quando nos chama para uma missão, ele coloca diante de todos aqueles que vão fazer o ministério estas duas opções de entrarmos em intimidades ou não. Aqueles que excedem neste quesito poderão perder a presença do Santo Espírito para sempre nas suas vidas. Estou apenas transmitindo uma mensagem que o Santo Espírito me incomodou uma grande parte da noite para que eu pudesse escrevê-la, passarem para o Senhor, para a Senhora. Que o Senhor te abençoe e te guarde, dê à luz a compreensão do Santo Espírito para compreendermos estas verdades. Aqui nós poderemos dizer que o céu não é muito fácil de ir para lá. Se fosse muito fácil, não seria o céu. Porque nos conta a palavra que larga é a porta, espaçoso é o caminho
E são muitos que passam pela porta larga. Louvado seja a grandeza do Santo Espírito. Vamos participar da água comigo? Altíssimo Criador, coloque nesta água as tuas virtudes, a tua bênção, o teu poder. Se este homem, se esta mulher, se este rapaz, se esta moça não tem força para vencer no seu dia a dia, através deste gesto, que a força do Espírito possa entrar na vida dos mesmos. Beba da água, lava o seu rosto, lava os seus olhos, para que nós possamos ter força para vencer todas as ciladas do mal. Feche os seus olhos, ponha as mãos no seu coração e ore comigo. Altíssimo Criador, na sua glória e majestade, muito obrigado por estas advertências. Que este homem, que esta mulher, que este rapaz, que esta moça possa ser visitado e ter força para vencer todas as ciladas do mal. Nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria do Santo Espírito na glória do Cordeiro. E você diz, obrigado, Santo Espírito, na sua glória e majestade. Um grande abraço, o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre você, sobre a nossa vida e nos dê a paz. Um grande abraço.